a questão das eleições é incrível. Como a eleição é sempre é difícil, né? Quando começa um processo eleitoral, se desenha um cenário, o decorrer do processo vai aparecendo novidades e tal. E nós estamos vendo uma eleição aqui, desde o restabelecimento das eleições diretas para prefeito em 1985 aqui em São Paulo, certamente aquela em que o ponto de interrogação sobre, inclusive, não é nem só sobre o vencedor, antes disso, até quem vai para o segundo turno. Por quê? Porque não ocorreram eleições em São Paulo nenhuma vez em que se resolveu a eleição no primeiro turno tal. Isso também no Rio de Janeiro também não, Porto Alegre, né? Tem certas cidades que são cidades politicamente muito partidas, é muito difícil terminar uma eleição em primeiro turno em São Paulo, eu acho quase que impossível. E na atual, o curioso, o Instituto Paraná Pesquisa tem mostrado isso, e foi o primeiro a detectar uma série de mudanças, uma série de movimentos. Quando começou o processo eleitoral, as pesquisas, e aí é natural, pela presença especialmente na televisão, do candidato Celso Russomano, ele largou muito à frente e tal. E aí vai decorrendo o processo, vai se discutindo propostas, e aqui o Jornal da Manhã entrevistou todos os 6 principais candidatos, isso foi muito importante, durante 40 minutos, sem interrupção, vai apresentando suas propostas, tem a questão da propaganda, tem os escorregões que são mais que naturais em entrevistas, em debates e tal, e o cenário foi mudando. O cenário inicial que o Instituto Paraná de Pesquisa mostrou, dava o Celso Russomano com 32%, e agora nessa pesquisa que nós divulgamos hoje, com exclusividade aqui, feita em parceria com a Jovem Pan, caiu para 27,7%, uma queda de 5 pontos, é uma queda significativa tal. Precisa ver se isso é uma tendência ou não, esse é o ponto de interrogação. Em relação a Marta Suplicy, ela estava em segundo lugar na primeira pesquisa do Instituto Paraná, em 15,8%, subiu 4 pontos, quase para 19,5% tal. Mas estava em segundo, caiu para terceiro. E caiu para terceiro por quê? Porque o João Dória, que estava com 3,7, subiu para 21,2. Portanto, teve um crescimento de quase 8 pontos, 7,5 pontos. O que é percentuais, o que é um número bastante significativo. Haddad tinha 7,1, subiu para 8,5, mas ainda está num dígito. E tudo indica que é possível inferir que os votos de Erundina tenham passado, parte deles, para Fernanda Haddad, dentro dessa ideia do voto útil dos que estão mais à esquerda tal. Mas olhando os 3 principais candidatos, tudo indica, e a pesquisa mostra, que deve ficar entre eles o segundo turno e o vitorioso, e depois no dia 30 de outubro, quando é o segundo turno, o primeiro turno é agora, dia 2 de outubro, a rejeição, o que é curioso, que do Marta é 24,6%, Celso Russomano 20,6% e do João Dória 15,6%, tem a menor rejeição tal. A desaprovação, e eu acho que aí tem de lembrar do candidato Fernando Haddad, da aprovação da gestão dele como prefeito, é muito alta, é de 72,9%. Não significa que os restantes aprovam, uma parte não sabia opinar tal. Portanto, é um índice muito alto, e isso está criando dificuldades eleitorais, apesar dele ter o segundo tempo na rádio e TV, né? Mesmo assim está criando uma série de dificuldades para o candidato tal. Mostra também a pesquisa que quem tem tempo em rádio e TV ajuda, e ajuda muito. Essa história, não, isso é irrelevante, bobagem. É muito relevante. O candidato que tem mais tempo é João Dória, e é um candidato que tem sempre se apresentado, e o fez aqui, inclusive, no Jornal da Manhã. Nós, volto a lembrar, entrevistamos os 6 principais candidatos, de dizer que não é político, etc. tal, que tem a sua visão de gestor, e isso parece, pelo que indica a pesquisa do Instituto Paraná, tem encontrado receptividade por parte do eleitorado. O que vai acontecer no dia 2 de outubro? Nem eu, só Deus sabe, né? O Instituto Paraná mostra que, se essa tendência continuar, nós teremos os 3 muito próximos: Celso Russomano, João Dória e Marta Suplicy. E tem um dado interessante na pesquisa, que diz o seguinte: sua escolha é definitiva? Aí os entrevistados, 62,2% disseram que sim, e 27,8% que não. 37,8% que não. Pô, isso daí é um mundo, né? Ou seja, tudo pode ocorrer no dia 2 de outubro. A próxima pesquisa que da semana que vem vai desenhar esse cenário. Aí a gente pode ter uma ideia de como é que é a escolha do eleitor. O importante é que a escolha seja ponderada. A cidade precisa de um bom prefeito, e que o eleitor saiba que é responsável dele. Não adianta depois reclamar 4 anos. Na hora que você vai escolher, tem de pensar bem, ouvir todos os candidatos, ver suas propostas, acompanhar os debates, acompanhar as entrevistas, né? E aí fazer a escolha que você considera correta para os próximos 4 anos de São Paulo.